Seja bem-vindo a mais um episódio Muros Invisíveis Afroempreendedores. Estamos aqui no Hospital Municipal de Paracatu e hoje vamos entrevistar a Enia e o Adelso. Vem comigo! Associação Cultural Sempre um Papo, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça de Paracatu e Plataforma Semente, apresenta Muros Invisíveis Afroempreendedores. Seja muito bem-vinda, Enia. Seja muito bem-vinda, Adelso. Prazer estar aqui com vocês. É todo meu. A gente começa aqui um bate-papo com esses homenageados aqui muito importantes. E eu queria, Adelso, que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, na sua profissão, como se deu essa escolha, né, da profissão que você exerce hoje com muito prestígio, que é salvar vidas, que é estar nesse papel tão importante. Então, para mim foi muito gratificante. Eu costumo falar com as pessoas que eu não fui escolhido, que eu não escolhi a enfermagem, que a enfermagem me escolheu, porque no dia que eu cheguei para me fazer meu vestibular, eu estava fazendo vestibular para administração, e de repente uma colega minha pegou e chamou, vamos fazer enfermagem, tem o perfil da enfermagem, e eu fui para fazer o vestibular e acabei fazendo para enfermagem, passei, né, concluí na Uniatenas em 2020, e estamos aí até hoje lutando pela vida de cada pessoa, independentemente de quem seja ela, né? Colocando a vida da pessoa em primeiro lugar. Com prioridade, né, Com Adelso? prioridade. Assim, foi muito difícil para mim, que eu morava muito longe da Uniatenas, né? Então eu ia todos os dias de pé. Foi muitos dias de sacrifício, mas graças a Deus hoje eu estou coletando tudo que eu plantei lá atrás. Tem bons resultados, né? Muitos bons resultados, assim, é muito bom a gente ser inspiração para outras pessoas que estão começando igual a gente. Todos os dias eu chego assim nos lugares e as pessoas falam assim, eu estou fazendo enfermagem graças a você, você é minha inspiração. E isso para mim é muito gratificante, ver que cada um, né, está correndo atrás dali de um objetivo, se espelhando no que a gente está hoje. Que bacana. Enia, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que foi a escolha dessa profissão, né? Uma profissão que ainda hoje é muito elitizada, a gente sabe que não chega. E como que foi? Quais os desafios? Ai, Rose, falar da psicologia é falar de pulsão de vida, sabe, para mim. Desde pequena eu falava que eu queria ser médica e freira. Olha. Médica para agradar o pai e freira também, porque aí eu não iria casar. E nesse decorrer eu fui caminhando e com 6 anos eu comecei a falar que eu queria ser a médica que falava. Que eu ia ser médica, mas eu ia ser a médica que falava, a médica que escutava. E aí, depois disso, com 12 anos eu voltei em uma psicóloga e eu falei, eu vou ser psicóloga. Só que eu não podia falar isso com meu pai, né? Porque ele queria a doutora e ele queria a médica e a freira. E aí, então, eu fui... A pessoa preta, ela sempre entra pelo dinheiro nas questões. Eu comecei a fazer curso técnico, fiz curso técnico de segurança do trabalho. Depois chegou a faculdade, porque a gente precisa estudar, né? Nós estamos em um momento, né? Nós viemos em um momento, a nossa carga, a nossa geração, ele veio desse lugar de você precisa estudar para ser alguém. Porque a gente vem carregando. As nossas bisavós, elas vieram já desse lugar de submissão, de ter que estar ali, de ter que cuidar dos filhos. Nossas mães, elas já vieram muito, por isso que você vê na idade das mães, você vê muitas mães que vão para esse lugar mais da enfermagem, vão para esse lugar mais da escola, professores. Então, na nossa, você tem que estudar, você tem que ser alguém. Então, eu sempre fui muito boa na escola. E aí, eu fui fazer engenharia de produção. Porque ou era engenharia de produção, ou era enfermagem. E aí, enfermagem, eu poderia, depois, com a psicologia, eu poderia cortar, né, algumas matérias. E na parte da engenharia de produção, por causa do dinheiro, porque tem que ser. E aí eu fui fazer engenharia de produção. Fiz 3 anos de engenharia de produção. E aí eu senti que não era aquilo que eu queria mesmo.
E aí eu falei, vou trancar. E Dinheiro não era tão importante. Tranquei e fiquei 1 ano. Aí no ano não chegou a psicologia aqui em Paracatu. Aí eu falei, não, agora eu vou retornar. Aí no que eu falei, vou retornar, psicologia chegou. Aí eu me formei na primeira turma de psicologia. Que legal. E aí? Conta para mim um pouquinho dos desafios que você teve, né? Nesse processo de trabalhar com a enfermagem, perpassar pelos processos todos, porque não é fácil, a gente sabe que tem um tempo para essa formação. Quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse caminho da enfermagem? Assim, no caminho da enfermagem, logo após que eu tive a minha formação, é em busca do primeiro emprego, né? Aquela busca da primeira oportunidade. E nem sempre as empresas estão abertas para te dar a primeira oportunidade. Foi na onde eu trabalhava 10 anos na empresa Coopervap, né? Foi lá que eu comecei como adolescente aprendiz. Então, assim, muito gratificante. Foi ali que eu consegui a formação. Mas eu queria mais. Eu fiquei 5 anos estudando, batalhando, sabe? Dividindo horários, ficando até madrugada para estudar e eu precisaria trabalhar na minha área. Foi quando falei assim, não, eu tenho que correr atrás. Eu corri atrás e consigo uma vaga de emprego em Uberlândia. Eu falei assim, meu Deus, e agora eu vou abandonar toda a minha família para ir em busca do meu primeiro emprego. Mas eu falei assim, não, esse é meu momento, eu tenho que ir. E eu desloquei de Paracatu e fiquei 1 ano morando em Uberlândia. Tive a minha primeira oportunidade lá de emprego, me dediquei, me capacitei e depois eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar no Hospital Municipal em 2021, onde eu abracei e estou aqui até hoje, sabe? Então, mas foi muito difícil, porque muitas das vezes a gente enfrenta muito preconceito, né? Preconceito não somente dos colegas de trabalho, mas preconceito também do paciente. Muitas das vezes o paciente não quer ser atendido por uma pessoa negra, né? E eu sofri isso na pele porque eu fui trabalhar no hospital particular. Então, assim, só tinha a maioria das pessoas que frequentam o hospital particular hoje são pessoas de pele clara, né? E isso é verdade. E muitas vezes aquelas pessoas de pele clara não queriam ser atendidas pelo enfermeiro de pele escura. Então, naquele momento eu me senti muito fragilizado, mas mesmo assim eu não desisti. Eu fui na luta, falei assim, não, eu vou estar aqui porque aqui é meu lugar. Eu formei para estar aqui. E eu tenho capacidade técnica para cuidar de qualquer paciente aqui. E foi isso que foi minha virada de chave. Fiz por muito gosto, faço muito gosto na área da saúde e hoje eu estou aqui no Hospital Municipal de Paracatu, onde eu abraço mesmo para atender a população de uma forma geral, da melhor maneira possível. Atender a todos, né? A todos, né? Muitas das vezes a palavra nossa, da pessoa negra, ela é muito colocada como arrogante. Não podemos ter um momento de falar um pouco mais alto ou um momento de colocar algum conceito que a gente somos tratados como pessoas arrogantes. E isso a gente tenta descaracterizar isso da melhor forma possível. A fala do negro, ela não é uma fala arrogante, ela é uma fala firme, né? Ela fala de resistência porque nós temos o direito de estar ali, que nós trabalhamos, formamos e temos uma profissão digna para poder trabalhar. Quando você fala dessa questão da arrogância, isso parte do princípio de que a gente tem que estar sempre à subserviência, né? E não estar na condição em que você se coloca hoje como aquela pessoa que está ali, que é um enfermeiro, que vai delegar alguma função e que vai até, de certa forma, atender, né, o paciente. Então, você acha que essa coisa isso influencia na questão do racismo e do preconceito dentro dessa sua profissão? Influencia. Hoje, nós não podemos virar as costas e falar que não existe preconceito, né? Ele só parou de ser visível, mas nós temos o preconceito estrutural, que acontece dentro de qualquer repartição pública ou repartição privada, né? Que eles fingem que te aceitam de uma certa forma, mas no primeiro deslize, ou na primeira fala que você tem, eles te colocam como uma pessoa arrogante, como uma pessoa que está querendo ser maior ou superior do que as outras pessoas. E não, você está falando a mesma palavra que uma mesma pessoa do seu lado, na verdade, está no mesmo nível, né? Entendeu? Que está no mesmo nível, mas aí quando você fala assim, não pode fazer dessa forma, você é o arrogante, entendeu? Hoje em dia nós sofremos muito preconceito estrutural, mas graças a Deus hoje nós conseguimos mostrar com nossa qualidade técnica que nós sim temos capacidade de estar em qualquer lugar, em qualquer momento e dirigir qualquer empresa ou qualquer negócio, né? Que foi o que o Muros Invisível trouxe desses empreendedores. Nós podemos e estamos em todos os lugares. Muito bacana, né? Ênia, você mulher, negra, né? Acho que as dores são muito parecidas. Qual que foi o maior desafio no seu percurso? Qual foi o maior desafio nesse sentido de racismo, de preconceito? Como você lidou com essa situação? Se teve, né? O que você me fala disso? Então, Rose, eu fui muito blindada quando se trata de preconceito. Meu pai sempre me ensinou a engolir o choro e ir. Então, assim,
ter, sempre tem. Até porque tem o próprio racismo científico. Na minha graduação, não se escutava falar de autores pretos. Sim. Que hoje, né, eu como sendo também psicóloga de mulheres pretas, eu consigo entender que precisa ter esses autores. Então, eu estudo hoje esses autores. Essas Mas, referências, né? exatamente. Mas na época não existia, na graduação não existia e ouso dizer que acredito que até hoje não exista ainda. Né? Ainda não conseguimos, como você falou, é muito elitizado, então ainda não conseguimos ir adentrando a esses ambientes. Eu não conseguia compreender o racismo, eu não via o racismo. O racismo vinha até me batia e ficava, porque eu não via. Na verdade, você não foi permitida a entender esse racismo, Exatamente. Né? Então, Como assim, que ficou esse sentimento na sua cabeça? Me conta um pouquinho disso. E aí foi onde tudo começou, porque o que acontece? Então, eu nunca vi o racismo. Mesmo quando eu sofri bullying na escola, quando eu era mais nova e estudei como bolsista em uma escola muito bem remunerada aqui de Paracatu, eu sofri muito bullying, mas eu não entendia que isso era um racismo. Então agora, quando eu fico mais madura, né, eu comecei, na verdade, fui para esse lugar de psicóloga, quando eu, na graduação em si eu não vi, não conseguia identificar mesmo o racismo, mas existia poucas mulheres negras, poucos alunos pretos, nada de autores pretos, né? Então existia tudo isso. Só que eu fui perceber esse lado do racismo quando eu comecei a estudar para trabalhar com mulheres pretas. E aí, quando eu comecei a estudar para trabalhar com mulheres pretas, ainda foi muito tranquilo para mim. O que é mais engraçado é isso, a psicologia ela é tão bonita que você consegue tocar no outro sem olhar para você, né? E aí eu fui muito tranquila, conseguia olhar para os atravessamentos, conseguia enaltecer, colocar essas mulheres, porque eu não atendo só em Paracatu. Eu atendo mulheres de mais 9 países. Então, tem mulheres de Angola, tem mulheres de São Paulo, tem mulheres da França. Então, são atravessamentos completamente diferentes. Exato. Porque cada atravessamento também é único. Porque não é o atravessamento, mas como eu passo por esse atravessamento, como eu sinto esse atravessamento. E aí eu só fui olhar para esses atravessamentos quando eu fui convidada para falar sobre mim. Aí quando eu fui convidada para falar sobre mim, eu falei, mas espera aí, como que eu vou falar sobre mim? Não, gente, não tem racismo. Não é isso. Não tem. E assim, e fiquei super mal quando eu comecei. Aí eu comecei a trabalhar em mim essa questão de me tornar preta, porque a gente não nasce preta, a gente se torna preta. Então a coisa mais bonita do preto é quando ele se torna, quando ele sabe o que é ser uma pessoa preta, quando ele se apodera desse lugar. E aí eu comecei a fazer terapia voltado para questões raciais, comecei a estudar com o olhar para mim, e aí a pessoa preta, o corpo preto, ela precisa administrar o ódio. Porque quando você começa a se tornar preto, o ódio vem. E aí a vontade de sair realmente destruindo tudo é muito grande. E aí é onde você precisa conseguir ali administrar esse ódio, entender quando esse ódio vai ser, às vezes, até um falar mais alto, uma arrogância mesmo. Porque a gente também sabe ser arrogante, podemos ser arrogantes. E quando também a gente precisa silenciar. Porque o que eu vejo muitas das vezes é que as pessoas não compreendem o racismo e levam muito para esse lado de mimimi. E eu respeito as pessoas também que levam para esse lado de mimimi, porque eles não tiveram esse letramento. Só que até para você letrar as pessoas, você precisa olhar para essa pessoa e entender se ela quer ou não ser letrada. Porque se você começa a letrar uma pessoa que não quer ser letrada, o atravessamento vai virar contra você. Exatamente. Então, o racismo em si, ele veio desse lugar de não sentir, de engolir o choro e ir, e aí depois veio de muito ódio. Todo esse sentimento, né? Na verdade, uma explosão, né, de sentimentos para compreender, e depois você conseguiu, depois de tudo isso, você conseguiu se libertar disso e entender como que isso funciona? Acredito, Rose, que a gente nunca vai
entender 100% como funciona. Porque o racismo, ele vai se modificando de acordo com as questões, de acordo com o Vai tempo. atualizando, né? Exatamente. Então, a gente nunca vai conseguir realmente falar o racismo é desse jeito. E hoje eu vejo o racismo e encaro a questão racial não só pela dor, mas pela potência. Porque a nossa dor, ela precisa ser transformada em potência. Nós, pessoas pretas, precisamos entender o quanto nós somos potentes. O quanto nós somos potentes na nossa arrogância, o quanto nós somos potentes na nossa fala, na nossa escuta, nas nossas roupas, nos nossos adereços, nas trancistas, nas tranças, o quanto que essa trança simboliza, né? O quanto que essa trança representa. Traz referências, né? Então, o racismo hoje, ele precisa também começar a olhar e ter esse dinamismo de potência, do quanto somos potentes, porque eu acredito que nossos ancestrais já lutaram muito, muito, muito. E hoje a gente também tem muito. Então, que possamos começar a olhar com esse poder que nós temos. Legal demais. Adelso, você falou, né, do processo em que você viveu aqui no Hospital Municipal, onde você está trabalhando, onde hoje é uma referência sua. Você é enfermeiro, né, formado, tem uma atuação muito grande, mas você teve uma ascensão muito grande também, que hoje você não é mais... hoje você não assume o papel de enfermeiro, hoje você está como superintendente, que é um cargo do alto escalão, né, e você sabe que isso é resultado do seu trabalho, do seu mérito, um menino que veio de um projeto social, como você mesmo colocou. Como que você vê isso? Como que você encara essa visibilidade, essa oportunidade, porque a gente sabe que muita da oportunidade, né, de ter chegado nesse nível. Qual que é a felicidade que você tem disso? Qual que é o seu sentimento de reconhecimento nesse processo que a gente vê pouco, né? A gente tem poucas pessoas negras no alto escalão de qualquer setor, né? Qualquer órgão público, mas você hoje compõe, né, esse alto escalão. Como que você vê isso? Para mim é uma gratificação muito grande, né? E eu comecei há 16 anos dentro de um projeto social no Consciência Arte, né? Onde abriram as portas para mim, uma pessoa negra, sem expectativa nenhuma de crescimento futuro, né? E ali eu vi que tinha pessoas negras que tinham cargos muito importantes dentro da Fundação Consciência e Arte, que foi o meu gancho de falar assim, não, eu quero ser igual a eles, e eu quero estar igual a eles no mesmo nível. E aí eu comecei, né? Eu falo que minha vida foi uma vida muito simples, eu sempre fui muito humilde, sei entrar e sair de qualquer lugar, da mesma forma que eu entrei e saí. E hoje eu componho, né, o núcleo do governo, né, nesse cargos aí. Cargo que antigamente nunca se sonhou ter uma pessoa negra no comando de um hospital tão grande igual o Paracatu tem. Nunca sonharam, né, em ter uma pessoa assim. E hoje nós estamos aqui, né, dedicando muito, mostrando que nós não somos só negros, mas nós temos competência e trabalhamos muito, né? Então, assim, eu falo que hoje eu cheguei aqui, eu tenho 31 anos, né, 16 anos, se passaram quando eu comecei na Consciência Arte, e eu vim para mostrar que nós podemos estar em qualquer lugar. E para mim foi muito bom que eu estive com alguns alunos do Consciência Arte, né? E muitos meninos falando assim, ó, eu inspiro em você. Eu falei assim, eu comecei onde você está. Se dedique que um dia você vai estar onde eu estou hoje, né? Que eu estou de passagem e outras pessoas virão. E eu espero que sejam pessoas que veem igual eu, pessoas humildes, pessoas que saibam dar valor na oportunidade quando ela chega e bate e a gente entra esse local. Muitas das vezes, muitas pessoas colocam como se, será que ele dá conta? Será que ele tem competência? Tentando diminuir a gente só porque nós somos negros. E aí é quando eu vir, eu vou mostrar na prática que eu dou conta de fazer e eu dou conta de ser muito melhor do que qualquer outra pessoa. Muito bacana, muito bom mesmo, né? Essa referência, essa oportunidade de ser referência no nosso município, onde nós somos um número maior, né? 75% da população. E hoje você hoje é uma referência nesse sentido, né? De que é possível. É possível. Tá? Basta acreditar, correr atrás, não deixar que as pessoas tentem diminuir você, que você vai muito à frente. Bom, Mênia, queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você falou que você faz um processo de atendimento das mulheres negras, né? Mulheres pretas. Então, você já foi assim, você já atravessou a fronteira de Paracatu, já está no outro patamar, já está fora do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessas mulheres no sentido de
de potência mesmo, né? Qual que é a função dentro desse processo de atender mulheres? Primeiro, é nesse lugar de ser mulher negra. Então, elas têm ali uma referência que, como você mesmo disse, na escola você não tinha uma referência de mulher negra. Qual que é o sentimento que você tem de ser essa referência para essas mulheres? E uma história de pessoas que você já conseguiu dizer assim, olha, é assim, é assado, e esse resultado positivo que você teve, porque assim, você está num espaço onde a mulher negra é uma referência para você que é negra, é muito potente. Eu queria que você falasse disso. Qual que foi esse resultado que você teve de felicidade sendo essa mulher negra como psicóloga dessa outra mulher negra? Fala um pouquinho dessa história para a gente. Então, Rose, quando fala das minhas clientes, eu derreto. Literalmente, eu derreto muito, porque não tem coisa melhor do que você ver aquela cliente que chega totalmente desmerecida, totalmente perdida, totalmente em busca de muito externo, com falta realmente do interno. A gente fala muito, né, a sociedade, sobre o empoderamento. E eu sempre bato hoje na tecla que eu não empodero mulheres, eu apodero. Porque é sobre olhar para dentro de si. A questão racial é um atravessamento muito grande, sim. Mas o que é aquela pessoa? O que é aquela mulher? O que é aquele indivíduo? O que ela tem de potência? E, infelizmente, as mulheres pretas, elas sofrem muito da síndrome da impostora. Elas têm esse síndrome de impostora e a síndrome do merecimento. Elas não se veem que elas merecem estar onde elas querem estar. Muitas também não percebem que o que elas estão vivendo é um racismo, é um preconceito. Eu tive uma cliente que chegou na clínica muito mal e ela virou para mim e falou assim que ela trabalhou numa casa e que a mulher, no dia do aniversário, falou, a criança pediu para tirar foto e a mãe virou para ela e falou assim, põe no seu lugar. E aí, quando eu virei para ela e perguntei qual que é o seu lugar, ela virou para mim e falou assim, o meu lugar é na cozinha. Quem te falou isso? Quem foi que te falou isso? Ela, isso que eu aprendi. E aí? E aí é lógico que tem todo um trabalho, sim, tem todo um processo. Claro. E aí ela pegou e conseguiu depois ver essa mãe. E aí ela conseguiu ir na mãe e falar, olha, aconteceu isso. E se apoderar desse lugar e falar, o meu lugar nunca foi na cozinha. Então, assim, são histórias que é muito difícil mensurar e colocar em palavras. É muito desafiante colocar em palavras essas histórias. Quando você me pergunta, forte, né? Enia, como que você fica? Eu fico reluzente. Não dá, sabe, para te falar assim, Rose, em uma palavra, atender mulheres pretas é isso. Porque é muito maior. É muito maior. E como que fica a Enia nessa carga tem uma carga muito pesada, né? Como que a Enia consegue tirar uma válvula de escape em todo esse processo forte, que só de você falar a gente já se emociona, né? Imagina a Enia como psicóloga, como mulher negra. Como que você faz? Qual que é o seu processo de escapar disso tudo? A psicologia, ela vem desse lugar, né? Desse lugar de entender o que é do outro e o que é nosso. Só que eu sou uma psicóloga totalmente fora da caixinha. Eu sou uma mulher preta, então eu vou ser uma psicóloga fora da caixinha. Uma mulher preta que ama cores intensas, que tá ali com seu black. E eu sou uma psicóloga muito humana, sabe? Pra mim, o que eu mais amo é a minha humanidade. Então, as minhas sessões, elas não são só 50 minutos. Existe a sessão de 50 minutos, mas existe ali um suporte. Porque eu falo que crise, ela não escolhe o horário, ela não escolhe o dia. Então, as minhas clientes, elas têm o meu contato e elas podem entrar com contato comigo a hora que for. E aí, a gente tem logo todo um acordo. E aí, quando você me pergunta qual que é o escape, é entender o que é meu e o que é delas. Mas, além de entender o que é meu e o que é delas, é trazer para elas o que é delas.
Então, quando eu trago para elas o que é delas, elas conseguem se apoderar disso e entender isso daqui é meu. Então, a válvula de escape é exatamente o apoderamento, é a minha palavra, sabe? É esse apoderamento de saber o que é meu e o que é dela. E ter esse contexto de engole o choro e vai, também me ajuda. E essa frase, engole o choro e vai. Fala um pouquinho dessa frase. Essa frase é o meu maior impulsionamento, sabe? Engole o choro e vai é o meu maior impulsionamento. Porque hoje eu sei que em momentos eu vou precisar engolir o choro e vou precisar ir, mas eu sei também que eu posso voltar e posso chorar. Uhum. Eu sei, então, quando eu posso, é a questão de administrar o ódio. Eu sei quando eu posso chorar e eu sei quando eu não posso. E meu pai é minha maior referência, que ele é o homem preto, né? Esses dias mesmo eu falei com ele que eu chorei. Falei, paizinho, chorei muito, chorei. Tive um quadro de pneumonia. E aí eu falei, nossa, paizinho, eu acordei, tomei um banho e chorei. Aí ele virou pra mim e falou assim, ai, Enia, minha filha, tem muito tempo que eu não sei o que é chorar. Aí eu falei, paizinho, eu compreendo do senhor. É porque do lugar do senhor, às vezes, o chorar vem de outra maneira. Porque o senhor nunca foi permitido. Então, às vezes, o chorar do senhor é ir para uma academia, é ir bater em um saco de pancada, é ir dançar, é ir trabalhar. É esse que é o chorar do senhor. Então, você ter essa compreensão e esse respeito do olhar do outro. Por que que o outro é da forma do outro? Por que que o outro tem esses comportamentos? Porque muitas das vezes os comportamentos são mecanismos de defesa. Eu só não quero que toquem em mim, então eu faço isso, eu esquivo. Então, quando você me pergunta qual que realmente é meu escape, é saber quem eu sou. E quando você fala sobre engole o choro e vai, é o meu maior impulsionamento. E eu vou continuar engolindo o choro e indo. Mas sabendo que na hora de chorar, eu posso chorar. Muito bacana, né? Adelso, fala um pouquinho da família. Como que é? A gente sabe que você vem de uma família de muitos irmãos, irmãs. Como que é essa referência? A família tá junto, né? Como que a família está vendo esse Adelso de sucesso, né? E que sabe que, da mesma forma que o sucesso do Adelso veio de muita briga, de muita luta, de muito acreditar, como que é que o Adelso hoje trata com a família? Assim, minha família, nós somos poucos, né? Em questão de tios e tias, né? Mas somos muito unidos, né? Eu mais meus irmãos. Eu acho que lá em casa eu sou uma referência muito grande, porque eu fui o primeiro a ter ensino superior de toda a família, né? Entre os primos, entre os pais, eu fui o primeiro a ser, né? E eu falei, gente, vamos estudar, vamos, não dá para ficar parado, não. E eu fui o primeiro, e assim foi vindo atrás, foi ver meus primos estudando. Hoje eu acho, assim, que a maior referência que meu filho vai ter, que hoje eu tenho um filho de 14 anos, Paulo César, né? Ele olha para mim, ele olha e o olho dele brilha. Meu pai cuida dos hospitais, eu chego na escola, meu pai cuida dos hospitais, né? Meu pai está lá na praça, então assim, é uma referência muito grande. E eu vejo o olhar da minha mãe, né? O olhar da minha mãe, que foi quando eu tinha 14 anos, eu tive meu primeiro filho, né? E eu falei assim, eu vou sair da escola e vou trabalhar na roça, vou caçar alguma coisa. Ela falou, não, você vai estudar. Aqui nós vamos tentar empurrar do jeito que dá. E assim ela me forçou, vir, né? E ela me forçou a estudar, você não vai sair da escola não. E hoje ela me vê e fala assim, ó, e você está aí hoje porque eu não deixei você sair da escola. Né? A gente procura outros meios e hoje a gente vive e eu vejo o local que você está. Né? Minhas irmãs, elas ficam abrilhantadas quando elas me veem assim em qualquer lugar. E o peito delas diz, eu sou irmã dele, viu? Eu sou irmã dele. Sabe? Então, assim, é muito bom, né? Ver que hoje as pessoas conseguem olhar com um olhar diferente. Né? Eles olham assim, ó, ele chegou lá, né? Ele está com sucesso. E isso é muito bom, porque a gente inspira os outros irmãos, os meus sobrinhos também, né? Eles falam assim, ó, Titi tá ali, eu vou estar lá também. Então, assim, a gente inspira outras pessoas dentro de casa também. E isso é muito bom. Eu vejo o olhar da minha mãe, né? Minha mãe, ela não conseguiu ir no Muros Invisíveis, que ela estava trabalhando, né? E ela não conseguiu ir. A hora que eu cheguei lá em casa na quarta-feira de manhã, você estava lá. Falei, que você tá chorando aí, velho? Ah, meu filho tá na praça. Né? Então, assim, é muito bom, sabe? É bom. E ver que, quando ela fala assim, eu não deixei vocês mexer com droga, não deixei vocês fazer nada, e você chegou e não você chegou. E a gente estamos ali no lugar
onde foi merecido, onde nós estamos. E eu falo a todo mundo, né? Deus sabe a hora de cada um, de colocar cada um onde ele tem que estar. Mamãe muito aguerrida, né? Nossa, ela é. Nossa, ela chorou tanto. Eu cheguei assim quarta-feira de manhã cedo, né? Que eu fui almoçar, pai. Mas ela falou assim, eu cheguei, ela tava lá chorando. Eu falei, que você tá chorando aí, menina? Mas é muito bom. Oh, muito legal. Fala um pouquinho do como é ver o Adelso sendo homenageado naquela praça, quando você olha, naquele momento em que a gente estava lá para a inauguração daquele espaço, como que o Adelso se viu ali representado? Qual que é a sensação, o sentimento que o Adelso teve? Assim, o primeiro momento, né, na hora que foi tirar a lona ali, que foi puxar, a hora que eu olhei assim, aquilo ali é eu. Aquele menininho magrinho que tava ali, que tinha sem expectativa nenhuma, é eu ali naquele quadro. Tem certeza que é eu? Isso aí, tipo assim, até às vezes, até você fica desacreditado se realmente aquilo ali é verdade, mesmo se você tá num sonho, né? Aquilo ali, um quadro enorme, e você olhando ali com a bibliografia ali, de tudo que aconteceu na sua vida, tintim por tintim, o que você passou para você conseguir uma carreira, o que você conseguiu fazer e onde você conseguiu chegar. Para mim, assim, foi uma explosão de emoção, uma explosão de tudo, assim, que o primeiro momento, assim, eu fiquei uns 4, 5 minutos, assim, calado, só olhando, né? Só olhando ali, com o olhar assim para cima, assim, e olhando, e eu mesmo me admirando, sabe? Como se aquilo ali fosse outra pessoa, que eu estivesse olhando e admirando aquela outra pessoa ali mesmo, e era eu. Mas foi muito uma explosão de emoção, de sentimentos, sabe? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu engolia o choro, se eu ia abraçar todo mundo, minha família, meus familiares estavam ali, meus irmãos, minhas tias, estavam todo mundo ali comigo, meus amigos, eu não sabia o que eu fazia, e eu fiquei imóvel, parado, olhando, tudo ali, tudo passa na minha cabeça, tudo que eu comecei, quando eu comecei, sabe? O trajetório, as caronas que eu pedi aos amigos para poder levar, então foi 1 milhão de coisas passando na cabeça. Bacana. E a Enia, como que ela se viu naquele painel tão maravilhoso, né? Qual que foi a sensação? Eu não trabalho com crianças, mas eu trabalho as crianças interior. Porque muitas das vezes a gente não consegue compreender que, na verdade, é a nossa criança que está falando. Então, quando a Adelso traz, e vendo também a reação de todo mundo nas fotos, eu vejo o quanto que era criança, sabe? Era criança. E comigo não foi diferente. Tava eu e a minha pequena, né, de 4 anos, e eu tenho uma foto que me marca muito, que era eu mais ou menos na cidade de 4, 6 anos, na Praça do Santana, com o microfone na mão e cantando, assim, ai... Então, ao ver aquela foto, a minha criança da Praça do Santana cantando falou, ah lá, ó, tá vendo eu lá? Então, como eu trabalho criança interior, eu preciso cuidar da minha criança interior. Então, eu tive essa percepção na hora que eu saí. Eu saí de mim e como eu estava abaixada junto com a Evelyn, na própria foto eu vejo as duas crianças. A minha criança interior e a Evelyn, minha filha como criança. Então, ali foi isso, é a minha criança falando, gente, eu tô realmente podendo sonhar, porque a gente muitas das vezes mata os sonhos das nossas crianças. E precisamos entender o quanto que essa criança, ela é potência e ela pode ir. E por não entender as feridas, a gente deixa essas feridas ser maiores do que as nossas potências. Então, ali, naquele momento, foi exatamente isso. A minha criança interior, ela veio e ficou, lá, estamos indo. E, lógico que a gente carrega um olhar de querer dar orgulho para as pessoas também, né? A Adelso falou da mãe dele e o meu pai também não foi. Só que ele ainda não foi, até hoje ele não foi lá. E eu tô, paizinho, eu quero muito que o senhor vai. E aí ele falou comigo, Enia, eu vou. Só que hoje eu já conheço o meu pai. Ele ainda não deu conta de ir lá. Ele tá tão orgulhoso que ele não dá conta de ir lá. Então ele tá tentando administrar tudo dentro dele para ir. E aí hoje eu falei, paizinho, o que o senhor quer de presente de aniversário? Presente de Dia dos Pais. Aí ele virou para mim e falou assim,
pra que presente maior do que aquela placa sua lá? Eu, o senhor nem foi lá ver? Virou presente. O senhor nem foi lá ver? Por que o senhor tá falando que é presente? Eu não fui, mas eu sei que tá lá. E eu sei que o quanto que você lutou para chegar lá. Então, esse é o meu maior presente. Então, é isso. Naquele momento, a emoção foi realmente daquela criança de 4, 6 anos cantando na praça do Santana e vendo aquela menina ali em cima. Nós estamos finalizando o nosso bate-papo, né? Muito gostoso estar aqui com vocês, trocando essa ideia, conhecendo essas histórias maravilhosas. E eu queria, no final, para a gente terminar com chave de ouro, vocês colocar um pouquinho da consideração de vocês, deixar uma mensagem, né? Para esse grande bate-papo aqui. A mensagem que eu deixo é para as pessoas nunca desistir dos seus sonhos. Não importa o que fale, o que vão falar para você, que você não dá conta, não desista, né? Siga em frente, independentemente de onde você veio, de onde você saiu. Só você sabe de onde você quer chegar, né? Eu lembro como se fosse ontem. Uma pessoa virou e falou para mim assim, nós trabalhamos no mesmo lugar, né? E eu ainda continuo estudando. Eu falei, é porque aqui eu não quero estar, eu quero ir adiante. Siga em frente, vocês vão conseguir chegar lá, né? Basta querer. Ênia? Não tem como não deixar uma consideração final não sendo da psicóloga, né? E eu acredito que a consideração final é saiba quem é você. Saiba quem é você. Porque você só vai conseguir conquistar os seus sonhos sabendo quem é você. Sabe quais são os seus atravessamentos, saiba quais são as suas potencialidades, saiba quais são as suas vulnerabilidades, porque é isso que te torna única e é isso que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Muito obrigada a vocês dois. Muros Invisíveis, Afroempreendedores. Não perca o próximo episódio que também vai estar, quentíssimo.